Assim, que virou meio que uma paixão, assim, na questão do teatro pra você. Cara, é assim, né? O teatro, nossa, é uma história muito longa, mas muito legal, sabe? Foi um processo muito importante na minha vida. Aqui em Procura Acha, que é um ministério de teatro, né? E para quem conhece Giovanni Si, é mais ou menos, eles queriam puxar mais ou menos pro mesmo intuito, né? Que eles congregavam todos na cidade de Araci, na época, na Assembleia de Deus da Araci, e era um ministério local de lá. Um dia que eles foram apresentar uma peça lá na nossa igreja com uma super produção, iluminação, os caras fez um reboliço lá. Orquestra tocando, nossa, ficou top demais. Então, aí na época, eu era auxiliar lá, ajudava a montar a orquestra, participava da orquestra, do coral, do coral, participava da montagem de culto de jovens. Então, ô Mário, vem ajudar nós aí, né? A gente tá precisando aí pra mudar cenário e tal, não sei o que, explicou pra gente como é que funcionava e tudo mais. E aí eu falei, venho, né? Eu não tava com muita vontade, não. Eu queria ficar na minha casa, mas falei, eu vou, né? Vou fazer o quê, né? Ninguém quer ir, né? Aí foi aonde que eu tive o primeiro contato com o pessoal do Quem Procura Acha, que foi o pessoal que me mostrou, assim, realmente o que era o teatro. Eu já tinha feito teatro quanto mais jovem. Eu fui com o intuito, mas eu fui na rede pública, né? Procurar alguma coisa pra fazer. Quando a gente vai procurar alguma coisa, a gente tá sem nada pra fazer em casa. Vamos lá ver lá se tem algum curso pra gente fazer. Foi uns amigos meus. E a gente foi. E a gente viu lá teatro improvisado. Aí fiz um teatro improvisado lá com o povo. Lembro até hoje o nome do professor, Roberto Villani. O cara tinha dirigido, o cara, ator daquela emissora lá que a gente não pode falar. Caramba. E o cara era bom, cara. E ele ensinou pra gente bastante coisa, sabe? Aí depois fiz uma apresentação que, que era voltado para uma peça específica, mas era uma peça muito. Que assim, não condiz com aquilo com a gente, isso que a gente segue, sabe? Aham. Então eu fiz algumas partes, mas depois outras eu não fiz, mas foi legal pela experiência. E aí foi quando fui, porque nesse dia, né, que aconteceu, nesse sábado que aconteceu com Quem Procura Acha, e foi muito interessante, porque eu fiquei espantado, né? Falei, nossa, que negócio top, mano. E o negócio ardeu no meu coração de uma forma que. Falei, cara, o que será, né? Porque na época eu não tinha tido uma experiência muito grande com Deus. O que Deus queria de mim, sabe? E aí foi aonde que eu falei, cara, que da hora, né? Tô a fim de fazer uns negócios agora aqui na igreja, né? Aí comecei eu primeiro, antes de procurar os caras, eu comecei a fazer lá umas apresentação sozinho no culto de jovens. Os caras lá pegavam e falavam, Mário, ó, a gente vai fazer um tema. Você quer fazer alguma coisa em cima aí de teatro, tal, não sei o que a gente sabe que você fez, tal, que você já contou pra gente. E aí falei, vambora, né? Se vocês quiserem, vambora. Fazia algumas apresentações ali, né, nos cultos de jovens. E aí depois foi quando que eu descobri o Quem Procura Acha, como que funcionava, qual que era. Na época tinha suas diretrizes, tinha que seguir algumas regras. E aí eu fui conversar com o pessoal lá, fui falar com eles sobre a respeito do ministério, como que funcionava. Eles falaram, assim, ó, a gente vai orar, a gente vai buscar a Deus primeiro, para ver se tem uma confirmação de Deus a respeito de você entrar no nosso grupo. E aí, se Deus confirmar e Deus confirmar primeiro, confirmar pra gente, confirmar pra você, não tem quem impeça, né? A gente entrou em oração, jejum, a gente ficou um tempão orando e tal. Fiquei buscando aconselhamentos do pessoal que estava à minha volta para saber se era uma coisa. Porque na época, aí vai entrar agora o que a gente falou, questão de abdicar. Quando o QPA ele entrou num determinado ponto que Deus falou pro líder que era o momento deles se abdicarem de tudo e viver da obra. E eu teria que me abdicar do meu serviço. Eu tava com os meus 17, 18 anos, mais ou menos. Eu ia ter que abdicar do meu serviço, né? Falar que eu tinha que chegar lá, o japonês, trabalhar pro japonês. Ô japonês, eu vim aí conversar com você que eu quero pedir a conta. Mas pra onde você vai? Eu vou lá pro negócio de teatro lá Vou da fazer igreja lá. teatro. Nossa. Olha, falar pra você. Nossa. Assim, não, o japonês era da igreja, ele é dono de uma papelaria hoje lá em São Carlos, né? Ele era da mesma igreja que a gente. O cara, nossa, o japonês é amigo meu, inclusive se ele estiver vendo aí, japonês, um forte abraço. Eu cheguei nele, falei, japonês, tá acontecendo isso comigo, a gente buscou a Deus e eu tô aqui
pra abdicar do meu serviço, do meu tempo, do meu dinheiro, pra eu seguir esse tempo lá focado 100% no Ministério de Teatro cristão, né? Sim. Ô, Mário, se Deus falou com você, mano, quando você tem um patrão, nossa, cristão, mano. Cristão é nossa. diferente. É totalmente diferente. Cara, ele, nossa, mano, que da hora. Foi da hora demais. Falou, Mário, se é isso que você quer e Deus falou com você, cara, pode ir, mano. Te apoio. Ele é, mano, o japonês foi um cara super top, um cara que participou bastante tempo dos processos ali. Quando eu trabalhava ali, trabalhei acho que 2 anos e meio mais ou menos. Foi um cara que participou bastante da minha vida. Sabia da minha história de vida. E aí o pessoal, e aí ele mesmo me ajudava ali em que ele podia, em tudo que ele podia fazer também. E aí eu fui pra lá, pro Quem Procura Acha. Conversei com a minha avó na época era viva. Tem um desejo muito forte no meu coração, assim, assado. Posso orar também? Pode orar. Aí foi orar também. Ela é meu avô. E aí, minha avó, cara, era um negócio assim, ela era muito usada por Deus, sabe? Então, quando ela chegou em mim, ela falou assim, ó, pode ir lá, mas você vai pra um propósito. Eu falei, tá bom. Ela falou assim, Mário, vai acontecer muita coisa que vai tentar te desviar do caminho. Mas fica firme. Vai firme. Eu falei, tá bom. Então eu vou ir. Então eu teria, né? Voltando. Que abdicar do meu serviço. Abdicar da minha casa. Que eu não ia mais morar na minha casa. Era como se eu tivesse saído da minha casa, né? Sim. Ia sair da minha casa. Não ia ter mais minha independência financeira. E na minha cabeça eu quis abdicar de tudo isso. Eu acho que o mais importante de tudo nesse processo foi que Deus sempre esteve presente. E eu creio fielmente tanto pelas pessoas que confirmaram através, Deus confirmou para elas através das orações delas e tudo mais, e vieram confirmar comigo, né? Aí o Mário vai de malicuia lá. Chegou numa sexta-feira, se eu não me engano. Sexta-feira existiu uma base, né? Era uma casa grande, da qual as meninas, elas residiam na frente. Então, a gente não tinha contato. A gente tinha contato com as meninas, óbvio. A hora que a gente ia comer, a hora que a gente fazia o nosso culto. A gente tinha interação com elas, porque a gente tinha que fazer as tarefas da casa todos juntos, né? Mas, a hora de tomar banho lá, tinha horário que a gente não podia descer, porque elas iam usar o banheiro lá na parte da frente. Então, era tudo regradinho, bonitinho, sabe? E os homens ficavam na parte de trás, lá em cima, onde tinha um quarto. E, beleza. Aí eu entrei dentro do ministério e foi aonde comecei a fazer as apresentações. Eu apresentei em muitos lugares aí, cara, em várias cidades. E olha, Quando eles veio aqui, foi você que foi. trouxe. QPA é forte, cara. Não, mano, eles tem umas peças muito boas, sabe? Muito bonitas. boas e, cara, eu tive a oportunidade de participar de pelo menos ali, acho que umas 4, 5 deles, que, cara, hoje eles têm mais peças, né? Criaram mais peças, né? Mas eu tive a oportunidade de participar de umas peças lá, cara, que... presença, cara. Presença de Deus. Sim, Presença de Deus. E tem até hoje, é porque eu não acompanho mais, mas... Eles têm a igreja deles, né? O Wellington, que até hoje é o líder, né? Do Ministério de Teatro lá. Eles têm uma igreja que eu acho que chama Idearte, se eu não me engano. E a igreja é voltada pra tipo assim, eles têm os membros deles lá, né? E a igreja é voltada pra esse negócio de teatro mesmo, sabe? E aí, tipo, no meio do culto tem os louvores, tem a pregação. E, cara, o processo deles é legal lá e tudo mais. E eu tive a oportunidade de conhecer várias cidades, apresentar várias, como eu disse pra vocês, umas 5 peças com eles. E, cara, também teve momentos engraçados, né? Que a gente, no teatro, a gente tem, como vocês sabem, né? O pessoal sabe, pra gente apresentar, não é só chegar lá e falar o que você acha, né? Vai vir na sua cabeça e você acha que você vou falar o que eu quiser. Improvisar na hora. Achando que é podcast. Aí, achando que é podcast. Aí a gente tinha, cara, nossa, eu me assustei na primeira vez que eu recebi, a gente ia apresentar o Pôr do Sol, chamava a peça. Eu não tinha muitas falas, mas o que acontece? No teatro a gente tem que sempre lembrar, além das nossas falas, as falas do amigo. Por quê? O Veto vai conversar comigo num diálogo, numa peça. Ele esqueceu metade do texto dele.
Você tem que desenrolar. Eu tenho que desenrolar. Esse é o Pra intuito. fazer lembrar. Pra ele lembrar. Eu posso tentar fazer o Veto lembrar, como eu posso fazer a fala do Veto. Caramba. Então, tipo assim, às vezes algum gatilho de alguma palavra, sei lá, a gente tá conversando sobre alguma coisa e ele esqueceu a fala dele. Só que ele lembra, a hora que eu falo assim, viu, mas você não tinha, vou dar um exemplo, né? Viu, você não tinha que pegar um martelo? Pela palavra martelo, ele vai lembrar. Poxa, eu teria. Aí ele lembra da fala dele. Deixa, né? Nossa, eu tenho que pegar um martelo pra pregar, eu pego na parede, porque minha mãe pediu pra mim colocar um relógio. Um exemplo, né? Você vai lembrar da sua fala. Só que se eu ver que você não lembrar da sua fala, aí eu venho falar, poxa, eu lembro que eu tava. Dar na sua orelha, você não lembra esse negócio? Eu falo assim, o pessoal fala assim. Ó, o Bima já quer bater no cara, mano. O Bima já quer brigar. Brincadeira. Ó,